Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero louvar o Senhor pelo dom da tua vida neste dia, nesta tarde, louvar a Deus pela tua casa, tua família, louvar a Deus pelo cuidado dele com cada um de nós. Pai, nós queremos nos render diante da tua presença, Pai, reconhecendo o Senhor nosso Deus, que a tua graça e a tua misericórdia, Pai, tem nos alcançado, tem alcançado a nossa casa, a nossa família. Senhor, junto agora, Pai, com a igreja do Senhor, eu quero clamar a ti, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, em socorro da nossa nação. Senhor, a tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós como igreja, Pai, nós declaramos que o Senhor é o dono do Brasil, que o Senhor é o governador do Brasil. Por isso, Deus, que o Senhor venha pegar pelas mãos as nossas autoridades, Senhor, e guiá-las, Senhor, pelo caminho que o Senhor deseja que eles venham seguir. Pai, eu te clamo misericórdia nessa hora, Senhor, por pessoas que estão desempregadas, Pai, que estão desamparadas, Senhor, pelo mundo, por toda a terra. Eu clamo a ti, Senhor, que o Senhor venha socorrer cada família, cada casa, Pai, cada desempregado da terra, Senhor, que o Senhor visite nesta tarde. Senhor, visite os hospitais, visite as famílias, ó Deus, que perdeu seus entes queridos, Senhor. Nós te suplicamos como igreja, venha a tua misericórdia sobre a terra. Como igreja, nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os danos causados, Senhor, à tua criação, à terra, às pessoas, em tudo que o Senhor criou. Pai, entra com a tua misericórdia, com o teu poder sobre cada um, Senhor, desta terra. Pai, visita todos os continentes, tenha misericórdia, Senhor, e que venha o seu perdão sobre a terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor enviou o teu Filho Jesus para que nós fôssemos religados a ti. E nesta noite, como igreja, nós declaramos que a nossa nação é abençoada, a nossa nação é bendita. Nós declaramos, ó Deus, que todos aqueles que o Senhor constituiu nesta nação, Senhor, vão cumprir o seu propósito, Pai. Nós cremos e confiamos no teu poder e no teu amor. Por isso, nós entregamos nesta hora a nossa nação. Nós entregamos, Senhor, cada cidade que está assistindo essa live, Pai, cada estado, Senhor, cada bairro, cada nação que está ouvindo, Senhor, nós entregamos na mão de um Deus que tudo pode fazer. Nós, Pai, nossa confiança está em Ti. Nós não confiamos, Senhor, nos homens, mas nós confiamos no Senhor. Entra, Pai, com Teu socorro na terra, no Brasil, tenha misericórdia de nós, para a glória do Teu nome que é santo. Amém. Amém, meus amados. Temos que estar orando sem parar, sem cessar. A palavra de Deus diz que nós temos que orar pela nossa nação, temos que abençoar, temos que orar as nossas autoridades constituídas pelo Senhor, temos que continuar clamando que o Senhor dirija, que o Senhor guie. Temos que orar também, queridos, nesses dias pelos empresários, pelas suas empresas, porque nós sabemos que as coisas assim estão pegando, né, um rumo que só nos traz preocupação, né, mas nós cremos no Senhor, nós cremos num Deus que é poderoso e que é santo, amém, queridos? Hoje o Senhor trouxe uma palavra muito linda, queridos, muito linda, e eu queria que pedir para você estar abrindo a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse. Nós vamos estar juntos aqui lendo, Apocalipse capítulo 21, amém? Vamos então estar lendo juntos, queridos, a partir do versículo 1, amém? Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais:
está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Nessa passagem, João está descrevendo o Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo para sua noiva, para sua igreja. E João está escrevendo aqui o que ele viu. Ele viu a nova Jerusalém, o novo céus e a nova terra. E eu queria trazer à tua memória que nós estamos vivendo dias que as promessas de Deus estão se cumprindo. Coisas que há muitos anos o Senhor tem prometido para nós. Nós estamos vendo assim, cumprindo de forma bem rápida. E isso é propósito de Deus, amém? Porque ele prometeu que iria remir os tempos nos finais dos tempos. E isto é uma das coisas que nós estamos vendo como sinal, porque ele prometeu que nos finais dos dias, nos finais dos tempos, ele ia acelerar os tempos, ele iria remir o tempo, para que aqueles escolhidos não perecessem, amém? E eu queria te levar a uma palavra que está exatamente aqui, no livro de Isaías, no capítulo 65, nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico, né? E que ele escreveu esse livro, assim, 600 e poucos anos antes da vinda do Messias, né? E eu queria estar te convidando para estar lendo aqui Isaías 65. Diz assim, a partir dos 16, de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Amém? E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. E quando ele diz aqui que eu e folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, é exatamente quando nós lemos aqui em Apocalipse o tabernáculo, né? Que o Senhor Deus, eis aí o tabernáculo, é quando está acontecendo que o Senhor está revelando aqui a João o que virá acontecer. Isaías revelou, e eu quero te trazer hoje a consciência de que Deus fez uma promessa através de Isaías que veria o Messias, veria o Salvador. E depois ele também usou Isaías para dizer qual era a promessa para esse povo que recebesse o Messias. E essa promessa de Isaías que nós lemos agora, 65, aqui João tem uma visão e uma revelação de que ela vai se cumprir, de que ela está se cumprindo. E o que eu queria muito é que você abrisse o seu coração, que você abrisse os seus ouvidos para poder entender em que tempo a igreja vive na Terra. Nós estamos vivendo dias em que as promessas se cumprem rápido. Nós estamos vivendo dias que tudo aquilo que achavam que nunca iria acontecer, está acontecendo. E tudo isso para dizer para você e te trazer à memória que a palavra do Senhor, tanto no livro de Abacuque como no livro de Hebreus, diz que o justo viverá pela fé, né? E fé em quê? Fé naquele que prometeu, que é fiel para cumprir tudo aquilo quanto ele prometeu. Quando a gente pergunta, nossa, a situação que anda aqui hoje, o que mais nós vamos esperar? O que nós estamos esperando? Qual é a nossa esperança? E eu quero te trazer ao tempo da palavra, eu quero te trazer a memória que nós temos que esperar sim, porque nós confiamos no Deus que nos prometeu. As coisas da terra estão indo do jeito que a Bíblia diz que elas iriam acontecer. Então, se você ler a
Bíblia, se você conhece a palavra, você não tem do que temer, nem do que se desesperar. E isso é uma coisa muito séria que Deus quer falar conosco hoje. Que o povo de Deus, ele vai resplandecer, porque vão olhar para você e vão ver a paz em você que excede todo o entendimento. E vai chegar um momento que as pessoas, queridos, que não têm paz, que não têm o Senhor, vão precisar desta paz. E aonde eles vão encontrar esta paz? Vão encontrar em Cristo, mas através da tua vida. Então, essas palavras que Deus tem dado nesses dias de quarentena, é para poder surtir efeito aqui dentro de você, que você venha permitir que esta palavra venha crescer, germinar e frutificar, porque pessoas vão precisar de socorro, mas você tem o socorro bem presente que resolveu viver em você, e esse morar em você é o tabernáculo. E o Senhor tabernaculou com eles, é lindo isso, é o Senhor morando em você. Então, nós temos que ter esperança, temos que ter paz nesses dias, porque vidas esperam essa luz, essa igreja, vem noiva minha e resplandece. É esse chamado de Deus para a tua vida e para a minha nesses dias. É uma coisa que nós temos nesta palavra, no versículo 7, eu queria que você lesse ali, que está escrito assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu tenho recebido, assim, a minha memória, vários estudos que eu já fiz há muitos anos atrás, da Bíblia, e o Senhor, ele não está buscando, queridos, entenda bem o que eu vou dizer, ele não está buscando religiosos, tá? Ele está buscando filhos. Porque eu me lembro que Jesus, nos evangelhos está escrito que ele disse assim, eu vou para o meu Pai, eu vou para o Pai. E eu tenho me pego esses dias meditando nisso, e aqui ele fala que nós não seremos ali crentes, ou budista, ou espírita, nós não seremos isso. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Não se esqueça que Jesus era o único filho de Deus, e para que ele se transformasse no filho, não único, mas primogênito, precisou alcançar a tua vida, a vida da tua casa, a vida das pessoas que você já levou o evangelho, que você anunciou as boas novas, a minha vida, para que ele se tornasse o primeiro, o primogênito. Amém? E essa herança herdará todas as coisas. Só que nós percebemos que existe uma condição para eu herdar essa nova Jerusalém, para eu estar com meu Pai na nova Jerusalém, nessa cidade que vai vir do céu. Para eu estar lá, habitar nela, eu preciso vencer. E vencer o quê? Né? Quem vencer herdará. E vencer o quê? Precisamos vencer, uma das coisas que eu creio que é muito sério isso, uma das coisas que nós precisamos vencer nesses dias é nós mesmos. Se existe um inimigo forte contra a nossa vida, somos nós. E nós precisamos vencer. E o que acontece? Quando nós nos rendemos ao Senhor, ele pode pegar e fortalecer mais ainda o nosso espírito, e essa guerra interior, que a alma milita contra o espírito, está na Bíblia isso, e isso nós vivemos, e essa militância da nossa alma, querer que a nossa vontade se faça do jeito da gente, o espírito fica mais forte, e no espírito já está escrito, porque ele está pronto, e que grita bem forte, fica quieta a alma, porque é a vontade do meu Pai que vai se cumprir. Então eu quero também trazer à tua memória que você, filho, você, minha filha, você, aos olhos do Senhor, nós não somos um número, nós somos vidas, nós somos filhos de Deus. E quem tem a experiência de ser pai e mãe, sabe o amor de um pai por um filho, o amor de uma mãe por um filho. E Deus, ele te ama de uma forma muito maior, que o pai e a mãe da terra são falhos, mas o amor de Deus, ele é muito maior do que a mãe de um pai e de uma mãe aqui da terra. E quando ele diz que herdará, e será o meu filho, ou seja, nós temos que vencer, e eu quero te dizer, são dias que Deus está chamando a igreja para perseverar,
perseverar na comunhão com Deus, perseverar na comunhão com os irmãos, em que, neste momento, nós temos limitações desta comunhão, mas isso não impede que nós continuemos em comunhão, amém? Quando nós lemos essa herança, a gente fala que, nossa, nada é de graça, a única coisa que é de graça foi a entrega de Cristo. Ele se entregou por amor e é gratuito, mas nós temos que perseverar para vencer o pecado, vencer o mal, vencer maledicência, vencer pensamentos, vencer julgamentos, vencer a distração, vencer aquela autopiedade, vencer o egocentrismo, para que possamos nos deixa os teus problemas de lado, deixa você de lado e corra para Cristo Jesus, porque é uma maneira é uma oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos próximos dEle, e tudo aquilo que está fora do ajuste de Cristo em mim e você, é nesse momento que Ele vai ajustar. Eu queria te convidar para nós estarmos indo até o livro de Pedro, é um pouquinho para trás aqui de Apocalipse. Nós vamos dar uma lida juntos aqui, 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos estar lendo juntos, para poder esta palavra ficar assim, bem esclarecedora agora, bem clara para nós, amém? Queridos, eu quero te dizer que não importa a dificuldade, o que Deus quer ver em você e em mim é a disposição de nós vencermos as nossas limitações, amém? Não importa o quão, assim, quanta dificuldade nós temos, mas o que Deus quer ver é o quanto de Deus já tem em nós. Quais são as atitudes que você tem que mostram a Cristo? Quais as atitudes que você tem que deixar de ter, porque não revelam a Cristo? Amém? Vamos estar lendo juntos, então, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Eu acho isso um poema. Olha que lindo. Olha, eu vou ler de novo, isso que é lindo. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. Olha Noé aí, né? E no meio da água ela subsiste. Tremendo. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo e desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,
que lemos em Apocalipse 21, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça, conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amados, uma das coisas bem, assim, sérias é que Pedro escreveu o capítulo 3 aqui de 2 Pedro, e João ainda, ele estava na terra, né, Pedro? E João ele ainda não havia recebido a revelação do Apocalipse, tá? Do versículo 21. Isso é muito importante, porque isso nos traz a certeza e a confiança de que a palavra de Deus é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E quem traz dúvida é o inimigo e não o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor te traz ao coração, ele te dá segurança. E uma das coisas que o Senhor quer te dar segurança nesses dias é: não temas, porque o Senhor, ele está no controle de toda a situação. Muitas coisas vão acontecer, mas o Senhor já mostrou para mim e para você o nosso final. O vencedor habita em você. Então você há de vencer. Porque Deus está só trazendo a tua memória. Olha, você é vencedor. Porque Jesus venceu o mundo. E quando eu estou unida em comunhão com Jesus, eu também sou vencedora com este Deus que habita em mim, que venceu o mundo. Queridos, nesses dias, eu quero que você esteja olhando a promessa que Deus nos fez e que traga a tua memória de forma muito clara, que o que te espera, querido, é tempo maravilhoso, o tempo da eternidade, é o novo céus e a nova terra que o Senhor tem para mim e para você. Então, assim, muitas preocupações, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, eu queria muito que você se apegasse à palavra de Deus e pedisse para o Espírito Santo de Deus te dar entendimento e discernimento da palavra do Senhor, porque o que vai te fortalecer, meu irmão, minha filha e meu filho, é a palavra de Deus. Nós lemos aqui em 2 Pedro 3, que ele diz antes, né, o Senhor no versículo 17, ele diz: sejais juntamente, né, arrebatados e não descaiais da vossa firmeza. Querido, em nome de Jesus, quando você escutar notícias disso e daquilo, coisas ruins, meu irmão, coloque o teu ouvido ao Senhor Jesus, disponha a ouvir o Espírito Santo, pede para o Espírito Santo: Senhor, me traga à memória aquilo que me dá esperança, conforme está em Lamentações, queridos, 3:21, Senhor, me traz à memória aquilo que me dá esperança. Então é o momento e a hora, enquanto ainda estamos aí num tempo, ainda que dá tempo de nós lermos bastante a palavra, porque eu preciso ficar firme, e eu preciso, tem um louvor da Ludmília Feber, que diz que se você ficar firme, é para mim inspiração, eu vou me inspirar que você está firme, e aí eu quero dizer, corpo de Cristo, um precisa do outro. Se você vê que eu estou firme, você vai se fortalecer, você vai ficar firme também, mas eu preciso que você esteja firme, porque eu preciso olhar para você e falar: nossa, eles estão firmes, estão seguros, então isso vai me fortalecer. Então nós temos que ter, querido, muita esperança nas promessas de Cristo Jesus. Nós temos só o Senhor, mas tem um detalhe: eu tenho você que é meu irmão, você que é minha irmã, e que eu posso olhar para você e falar: nossa, fulano está forte na fé, e isso vai fortalecer a minha. Então nós precisamos contar também uns com os outros, porque um vai fortalecer o outro. E uma das coisas lindas que Pedro escreve aqui, ele fala: antes crescei na graça.
Vamos conhecer a graça de Deus sobre nós. Que nós venhamos crescer nesta graça, a graça da salvação, que nós venhamos conhecê-la. E conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O próprio Pedro, ele pede aqui, eu digo o próprio Pedro porque ele faz um comentário no versículo 16, que Paulo era muito, assim, muito culto e escrevia umas coisinhas bem difíceis, né? E ele mesmo fala, gente, é difícil, mas depois a gente acabou entendendo. E aí, quando ele diz isso, ele mostra a simplicidade dele. E ele vira para mim, para você, escreve aqui para mim, para você. Olha, vocês cresçam, se esforcem para crescer a graça de Deus. E também se esforcem para conhecer o conhecimento, para ter o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não é dia da gente ficar vendo a banda passar. É dia de nós estarmos buscando a presença de Deus e a palavra do Senhor, porque é disso que nós vamos precisar. Eu queria também te trazer algo, quando ele fala no versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que ele fala assim, olha, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como um ano. Então, diante dessa palavra, meus irmãos, meus filhos, como um dia pode ser 1000 anos para o Senhor e 1000 anos para o Senhor pode ser um dia, isso fica muito claro que nós não sabemos o dia da vinda do Senhor. Mas que nós venhamos estar prontos todos os dias. Porque Ele pode vir nessa noite, e por isso que eu sempre, antes de dormir, eu oro, entrego todo o meu dia ao Senhor, todas as vidas que eu tive contato, que eu orei, que eu intercedi, eu entrego ali na presença do Senhor todos os dias, e me conserto com o Senhor, clamando a Ele perdão e misericórdia, perdão por todas as faltas durante o dia que cometemos, por todos os nossos erros, e me conserto com Ele, porque eu posso ir dormir, mas se eu vou acordar amanhã, somente Ele sabe. E eu quero te dar esse conselho de prudência, de que você, nesses dias, a gente sabe que o Senhor está voltando, e Ele está dando oportunidade para a noiva dele, para a igreja dele se preparar. A igreja está se preparando para se encontrar com o noivo. Nós lemos ali em Apocalipse 21, ficou muito certo isso. Então, se apegue à palavra do Senhor, se apegue à presença de Deus, porque eu quero te dizer, querido, virão dias em que eu preciso estar forte espiritualmente, e você vai ter que estar forte espiritualmente. Quanto mais de mim eu abrir mão para que mais de Cristo venha sobre a minha vida, querido, mais perto dele eu vou estar. Eu quero te dizer que tudo aqui na terra passa, e que nós venhamos pedir para o Espírito Santo de Deus está imprimindo no nosso coração, escrevendo no nosso coração o que são verdadeiramente coisas que são eternas. Às vezes nós perdemos nosso tempo com discussões tão pequenininhas, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, de repente, às vezes a gente briga, né, mãe, discute com o filho, pai com o filho, e aí a gente fica meia hora sem se falar. Eu quero te dizer, nos deixa ser roubado. Por isso que Malaquias, o último versículo do Velho Testamento, quando dizem, né, que Deus ficou sem falar com o homem na terra durante 400 anos, por isso que tem aquela folhinha em branco, né? Dizem isso. Se é isso, eu não sei, porque os estudiosos dizem que é isso, mas eu sei que quando eu estiver com ele na eternidade, aí eu vou perguntar para ele, por que ficou uma folhinha em branco, né? Eu queria estar lendo Malaquias 4, versículo 5, para você, que diz assim, Malaquias, capítulo 3, não, é capítulo 4 mesmo. Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tempo de conserto. Tempo de você fazer as pazes com seu pai. Tempo de você fazer as pazes com seu filho. Tempo de você fazer as pazes com a sua mãe.
tempo de você fazer as pazes com a sua filha, e para que o Senhor não venha nos ferir com maldição. É um tempo de restauração, um tempo de comunhão, mas é um tempo de conserto. Então, filho amado, que nós venhamos continuar tendo comunhão com o Senhor, venhamos correr para conhecer. Eu sei perfeitamente bem que tem dias que não dá para nós lermos a palavra, o inimigo nos rouba, nos distrai, mas eu quero te convidar a perseverar na leitura da Bíblia. Eu quero que você entenda que esse tempo de quarentena foi um tempo e ainda tem sido dias de conserto. Na minha casa também teve conserto, né? Antes de consertar, tem aquilo que, né, uma briga, aquela situação de desavença, mas é porque Deus está querendo consertar. Então, é dias de nós nos prepararmos com jejum e com oração. Queria te aconselhar a estar dedicando tempo de jejum ao Senhor. A favor do quê, pastora? A favor da nação, a favor da tua santificação. Senhor, eu quero jejuar 2 dias. Algumas pessoas conseguem jejuar só com água, e um jejum total, um jejum parcial, mas estejam se consagrando ao Senhor, porque nós fazemos parte daqueles que vencem. Eu e você somos aquela parte do vencedor. Nós somos mais que vencedores, diz Paulo no livro de Coríntios, né? Em todas essas coisas, em toda tribulação, nós somos mais que vencedores. Amém? Eu queria deixar essa palavra e liberar uma bênção para a tua vida. Que nós lemos essa bênção, e eu estava meditando nela hoje ainda aqui, e eu acho ela muito linda, que está no livro aqui de Pedro, 2 Pedro, que ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém? Então, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o teu coração. Que essa palavra, querido, venha te ter dado, assim, um despertar no seu coração. A vinda do Senhor está próxima. A única certeza que eu tenho é que um dia para o meu pai é como 1000 anos, e 1000 anos para o meu pai é como um dia. Não se esqueça disso. Pode ser amanhã, pode ser daqui 100, 200 anos, 150, 1000 anos. Mas ele é meu pai e continua sendo meu pai. Amém? Deus te abençoe e te guarde.